Muito bem, rapaziada, estou aqui para analisar o dia seguinte, todos os comentários nas redes sociais, no mundo esportivo sobre a rodada do Campeonato Paulista no dia de ontem. Aqui eu vou falar neste vídeo exclusivamente sobre o Corinthians, farei um outro vídeo falando e comentando sobre a rodada do Campeonato Paulista neste fim de semana. Mas antes de começar, gostaria de pedir e convidar você que está me assistindo agora a me seguir aqui na plataforma, no YouTube. Se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, o seu joinha para mim aqui, que isso é muito importante. Curta, compartilha, indica esse canal a todos que você conhece, porque isso para mim é muito importante, é gratificante. Faz com que o canal cresça e o YouTube consiga mandar os meus vídeos para mais pessoas possíveis, ok? Conto com você, conto com a sua participação. Vamos lá. Estive vendo ontem, desde o final do jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Neoquímica Arena, estava vendo todos os comentários esportivos ontem, e a ESPN, estava vendo na Sport TV, estava vendo nas redes sociais, aqui vários canais no YouTube falando sobre o Corinthians, sobre a vitória do Corinthians na noite de ontem, lá na Neoquímica Arena. O Corinthians jogou bem, foi o suficiente no primeiro tempo. O segundo tempo só administrou o jogo, o que eu não concordo com essas administrações no segundo tempo. Eu vejo assim um Palmeiras quando vai jogar contra um time um pouco inferior, ele vai, faz 1, 2, 3, se ele puder ele goleia, e não fecha a casinha ali atrás, não, e fica só administrando o resultado, não. Vai para cima e quer golear. Mesma coisa Flamengo. Então eu acho que o Corinthians precisava ter esse equilíbrio entre primeiro e segundo tempo. Não usar só o primeiro tempo, jogar, ganhar e depois apenas poupar os jogadores e administrar o resultado. Uma hora que o Corinthians precisar do segundo tempo intenso para poder fazer o resultado, não vai estar acostumado a isso. Na minha opinião, o Corinthians precisava ser intenso o jogo todo. Ah, vou tirar o Renato Augusto para poupar ele no segundo tempo? Ótimo. Mas quem entrar no lugar dele tem que entrar com essa convicção de que ele vai jogar e vai ter que ir para cima e fazer 3, 4 gols aí e acabou. Tem que ser assim. Não pode se acomodar com 2 gols e ficar apenas com 2 gols no placar e só administrar. Essa é a minha opinião, né? Deixa a sua opinião aqui também a respeito disso. E eu vejo assim, o Renato Augusto, eu andei falando alguns tempos atrás aqui, esse ano ainda, que o Renato Augusto era sempre uma incógnita. Não por aquilo que ele rende dentro do campo. Nós sabemos que o Renato Augusto, tecnicamente, ele é um monstro. Com a bola no pé, olhando, tendo visão de jogo, o que ele vai fazer. O passe que ele deu para o Roger Guedes fazer o gol ontem foi genial. Ou seja, nós sabemos das condições técnicas do Renato Augusto. O que eu estava questionando era a parte física do Renato Augusto. Que o Renato Augusto não conseguia entregar o jogo todo. Ele não conseguia jogar uma partida toda. Ele sempre vem sendo substituído ao longo das partidas para poder poupar o jogador. É isso que eu questiono do Renato Augusto. A parte técnica, se eu falar que ele não é bom, eu não entendo nada de futebol. Nada. Mas o Renato Augusto é craque de bola, a parte técnica. A parte física ele deixa um pouco a desejar. Espero que esse ano ele melhore bem mais daquilo que ele rendeu o ano passado, né? E já está rendendo mais. Renato Augusto já mostra uma evolução com relação ao ano passado. O Fagner mostra uma evolução melhor daquilo que ele jogou o ano passado, participando mais do ataque, dando assistências, ou seja, combatendo lá atrás quando precisa combater. O Fagner também evoluiu bastante. Outro jogador que vem evoluindo, apesar que são poucos os jogos que o Corinthians está fazendo, agora vai entrar num ritmo um pouco mais frenético de jogos, é o Fábio Santos,
que até então ele está sendo o titular de todas as partidas e tem correspondido, né? Mas porque o Corinthians tem jogado assim escaladamente, joga uma partida por semana, então o Fábio Santos tem condições de jogar. A hora que começar a apertar um pouco mais, vamos ver qual é a condição física do Fábio Santos, para ver se ele consegue desenvolver os 90 minutos dos jogos, né? Corinthians vai pegar o próximo adversário, São Bernardo, lá em São Bernardo. Depois o Corinthians pega a Portuguesa lá em Brasília e depois recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena. Então, ou seja, ali com o Palmeiras é que nós vamos definir a primeira posição da colocação geral do campeonato. A princípio o Palmeiras tem 14 pontos, o Corinthians 13, um ponto atrás somente. No jogo decisivo na Neoquímica Arena, ali nós vamos ver o confronto direto pela liderança geral do Campeonato Paulista. E eu tenho certeza, o único clube hoje que pode fazer frente ao Palmeiras é o Corinthians. Não existe. O São Paulo está ali correndo por fora, em terceiro lugar na geral, corre por fora, mas acredito que quem poderá fazer frente ao Palmeiras, mesmo assim o Palmeiras ainda está num patamar um pouco melhor do que o Corinthians, é o próprio Corinthians que pode fazer essa frente, porque em clássico entre os dois não tem essa de eu tô melhor, o outro tá pior. Os dois ali é porrada o tempo todo, porrada num bom sentido, dentro do campo, é jogo duro, é jogo pegado. Corinthians e Palmeiras não tem moleza e muitas vezes o favoritismo fica fora do campo, não entra em campo e às vezes acontece aquilo que a gente sempre espera, o adversário mais fraco vencer o mais forte. Mas isso aí nós vamos ver no outro domingo, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Mas olhando tudo aquilo que eu observei nas redes sociais, todo mundo elogiando por demais o Corinthians. Calma, gente, o Corinthians não é ainda nenhum Real Madrid, tá perto do Real Madrid, mas não é ainda. O Corinthians tem pego times inferiores tecnicamente. Corinthians tem pego times, o primeiro confronto do Corinthians, que foi com uma equipe melhor tecnicamente, o Corinthians perdeu para o Bragantino de 1-0 lá em Bragança. É isso que a gente precisa ficar bem atento com essas coisas.